E aí, pessoal, primeiramente eu queria desejar um feliz ano novo, já que hoje é o último dia do ano e amanhã já começa o tão esperado 2025. E foi pensando nessa data comemorativa que eu decidi trazer esse versus especial de 4 personagens. E como muita gente me pediu para fazer versos com personagens de Creepypasta, eu decidi fazer um justamente com o personagem mais famoso desse ramo. E eu espero que todos vocês gostem. Ele era um delinquente que acabaria se envolvendo numa briga contra outros 3 delinquentes que colocariam fogo nele. E depois disso ele enlouqueceria e mutilaria seu rosto. Mas ele acabaria sendo visto pela sua mãe e ainda movido pela loucura ele a mataria junto do seu pai e irmão, assim se tornando um assassino psicótico. Em força ele facilmente dominou e debilitou 2 delinquentes com seus golpes. Arremessou a sua faca fazendo ela atravessar o tronco de uma árvore e ficar cravada no peito do Slenderman. Derrubou o Slenderman no chão com um golpe de faca e conseguiu rivalizar e trocar vários golpes com a Jenny, sendo que a Jenny consegue destroçar madeira facilmente. Em velocidade ele conseguiu lutar contra 2 delinquentes ao mesmo tempo. Atacou e matou seus pais rapidamente, deu um tiro no seu irmão sem que ele reagisse, se esquivou dos tiros de uma escopeta, derrubou o Slenderman no chão antes que ele o atacasse, se esquivou de uma árvore que estava prestes a esmagá-lo, se esquivou de um tentáculo do Slenderman, atacou e matou 2 adolescentes e conseguiu se esquivar e bloquear vários golpes da Jenny. Em resistência, ele resistiu a ter todo o seu corpo incendiado, e resistiu a mutilar sua boca, e resistiu a um golpe do Slenderman que o fez atravessar uma árvore, e resistiu a ser atravessado por um dos tentáculos do Slenderman, e resistiu que a Jenny o arremesse fazendo ele atravessar uma porta de madeira, e resistiu a uma explosão que o derrubou de uma escada, e resistiu a ser empalado por um dos tentáculos do Slenderman. Em inteligência, além de ser extremamente habilidoso em um combate, ele também sabe fazer estratégias e usar armas de fogo. Em armas ele tem 2 facas, já em habilidades ele possui capacidades físicas sobre-humanas. Aparentemente ele era um garoto normal que acabaria caindo na loucura e mataria sua mãe junto do seu irmão. E depois de alguns anos ele acabou sendo atraído até um antigo cemitério onde se encontrou com o Slenderman. E depois de uma batalha sangrenta, a responsável por esse confronto apareceria e colocaria fogo na floresta, assim acabando com a vida dos dois. Ou pelo menos era o que ela pensava. Em força, ele conseguiu rasgar um dos tentáculos do Slenderman usando seus dentes. Arremessou a sua faca fazendo ela ficar cravada no crânio do Slenderman. E no seu estado de fúria, ele conseguiu cortar os tentáculos do Slenderman e se mostrar igual de forte que ele. Sendo que o Slenderman era capaz de rasgar pessoas no meio, erguer rochas enormes e arremessá-lo fazendo ele atravessar uma lápide. Em velocidade, ele conseguiu se esquivar e bloquear vários ataques do Slenderman e atacá-lo sem que ele reagisse. Sendo que o Slenderman era capaz de atacar e matar pessoas sem que elas pudessem se defender. Em resistência, ele resistiu a cortar sua boca e queimar seus olhos com alvejante. Resistiu que o Slenderman o golpeie na cabeça usando uma rocha. Resistiu a ser arremessado contra uma lápide. Resistiu a ser atravessado pelos tentáculos do Slenderman para depois ser empalado em um galho de árvore. E resistiu a um grande incêndio que queimou uma parte considerável da floresta. Em inteligência, ele sabe atacar por surpresa e tem uma ótima pontaria. Em armas, ele tem uma faca e uma garrafa de álcool. Já nas habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas, ele também possui um estado de fúria que aumenta todos os seus atributos. Não se sabe como ele chegou a esse ponto, porém eu acredito que a sua história seja a mesma da Creepypasta original. Em força, ele conseguiu atravessar um homem com a sua faca para depois cortar sua garganta e arrancar os seus olhos, cortou as pernas e as mãos desse mesmo homem facilmente, atravessou o Slenderman com a sua faca, cortou vários dos tentáculos do Slenderman, arremessou a sua faca fazendo ela atravessar o peito do Slenderman, conseguiu fazer o Slenderman sangrar com seus golpes, agarrou um dos braços do Slenderman e arrancou a sua mão, e conseguiu destroçar a metade do corpo de um homem para depois arrancar e comer o seu coração. Em velocidade, ele conseguiu atacar e matar um homem rapidamente, conseguiu se esquivar e cortar vários dos tentáculos do Slenderman, sendo que esses tentáculos podiam percorrer grandes distâncias em segundos, e conseguiu atingir o Slenderman com vários golpes sem que ele reagisse, sendo que o Slenderman o superava em velocidade. Em resistência, ele resistiu até os seus tímpanos estourados, e resistiu até a sua coluna atravessada pelas garras do Slenderman, e
resistiu a ser atravessado pela sua faca, resistiu a ser atravessado pelos braços do Slenderman e resistiu que o Slenderman o golpeasse contra várias árvores. Em inteligência, ele sabe invadir casas e é excepcionalmente habilidoso em um combate. Em armas, ele possui uma faca, uma garrafa de álcool e um isqueiro. Já em habilidades, ele possui capacidades físicas sobre-humanas. Jeff Hermet era um estudante que era maltratado pelos seus colegas de classe e seus pais o viam como um caso perdido. E a única coisa que o fazia seguir em frente era uma garota por quem ele havia se apaixonado. Até que numa noite essa mesma garota pediria uma foto ao Jeff e sem pensar duas vezes ele acabaria enviando. Até que no dia seguinte ele descobriria que essa foto foi editada e espalhada por toda a escola. E todos começariam a rir e a zombar dele. E com tudo isso ele decidiria se vingar, então ele confeccionaria uma máscara similar à foto editada e invadiria a casa dessa garota com a intenção de assustá-la. Mas ela acabaria tropeçando e batendo sua cabeça contra um móvel, fazendo com que ela morresse. E depois disso ele descobriria que quem tinha editado a foto e humilhado ele na escola foi um dos bullies. E com isso ele acabaria enlouquecendo e matando todos os garotos que faziam bullying com ele. E depois desse massacre ele mutilaria e queimaria seu rosto com soda cáustica para se parecer mais com a foto. E depois de tudo isso ele mataria seus pais e se tornaria um assassino. Em força ele conseguiu esfaquear seus pais até arrancar suas entranhas. Destroçou o estômago de uma mulher e atravessou o detetive Baker com a sua faca. Arrancou o rosto da Jenny, cortou os dedos de um garoto até que ele sangrasse até a morte. Destruiu uma janela se jogando contra ela e conseguiu dominar a Jenny com apenas um braço. Em velocidade ele conseguiu escapar da casa da Jenny antes que o Spencer atirasse nele. Além de também ter conseguido se esquivar de alguns tiros e correr tão rápido que sumiu da vista do Spencer. Em resistência ele resistiu que os valentões o golpeassem até deixá-lo com o olho roxo, e resistiu a mutilar o seu rosto e queimá-lo com soda cáustica, resistiu a atravessar uma janela, e resistiu que a Jenny o esfaqueasse no braço, e resistiu que o Slenderman o empalasse com um de seus tentáculos. Em inteligência ele sabe invadir casas, atacar por surpresa, fazer reféns e usar armas de fogo. Em armas ele tem uma faca, já em habilidades ele possui capacidades físicas sobre-humanas. Em uma noite escura o Jeff estaria caminhando pela floresta, mas enquanto caminhava ele acabaria encontrando outro Jeff que estava sentado numa árvore fumando um cigarro. E o Jeff sentado na árvore perceberia a presença do outro Jeff. Mas enquanto os dois se encaravam, eles começariam a ouvir alguém se aproximando. E esse alguém se aproximando era o Jeff Hermet, que também estava caminhando pela floresta e acabaria se deparando com os dois. E depois dele chegar, os três começariam a ouvir uma estranha risada. E ao olharem para cima, eles veriam outro Jeff que estava em cima de uma árvore rindo da situação. E depois de terminar de rir, ele desceria da árvore. E os quatro começariam a se entreolharem de forma ameaçadora com suas facas em punho, assim começando a luta. O Jeff Hermet iria para cima do Jeff e tentaria atingi-lo com sua faca. Mas o Jeff facilmente se esquivaria e o derrubaria no chão com um chute, e depois esfaqueá-lo nas costelas. O Jeff Hermet começaria a gritar de dor, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o outro Jeff o atingiria no pescoço com a sua faca, o matando. E enquanto isso acontecia, os outros Jeffs teriam ido um para cima do outro e começariam a trocar vários golpes, até que um dos Jeffs conseguiria atingir a coxa do outro com um golpe rápido de faca, mas o outro Jeff revidaria arremessando sua faca no olho dele. O Jeff seria atingido e cairia no chão, e o outro Jeff arrancaria sua faca do olho dele e iria para cima do último Jeff, e os dois começariam a trocar vários golpes, mas por ser mais rápido, o Jeff conseguiria atingi-lo com mais golpes, e devido a todos os golpes que levou, o Jeff liberaria seu estado de fúria e iria para cima do outro Jeff, atravessando seu estômago com um golpe de faca. Devido ao golpe, o Jeff cairia no chão, e o outro Jeff tentaria atingi-lo com o segundo golpe, mas o Jeff conseguiria se esquivar. E ao olhar para o lado, ele veria que o Jeff que foi esfaqueado no olho não estava mais lá. E antes que pudesse retomar a luta, ele acabaria sendo esfaqueado pelas costas. E depois de esfaqueá-lo, o Jeff cortaria sua garganta e arrancaria os seus olhos. E depois de matá-lo, os dois últimos Jeffs iriam um para cima do outro, e os dois começariam a trocar vários golpes, mas pelo Jeff estar cego de um dos olhos, o outro Jeff começaria a levar vantagem. Até que num movimento rápido, o Jeff conseguiria atingir o outro olho do outro Jeff com a sua faca, o deixando completamente cego. E aproveitando que seu oponente não estava mais conseguindo enxergar, o Jeff
Jeff começaria a atingi-lo com vários golpes de faca até derrubá-lo no chão. E depois de derrubá-lo, Jeff o esfaquearia até cortar sua cabeça. E depois disso ele iria embora dali, assim vencendo a luta. Então pessoal, foi esse o Versus, e como puderam ver, o primeiro a cair seria o Jeff Hermet, já que apesar dele ser um dos mais rápidos, ele ainda era o mais fraco e menos resistente, já que mesmo tendo resistido a ser empalado por um dos tentáculos do Slenderman, esse ataque o deixou gravemente ferido e imóvel no chão. E o próprio Spencer afirmou que se ele continuasse ali, mais cedo ou mais tarde ele acabaria morrendo de hemorragia. E as outras versões teriam força o suficiente para causar um dano similar e até superior a esse ferimento feito pelo Slenderman. E somando isso com o fato de que ele não tem força o suficiente para causar um dano real às outras versões, acabaria resultando em uma derrota óbvia para ele. E o segundo a cair seria o Jeff, ou melhor falando, o Geoff. E assim como a versão anterior, apesar dele ser o mais rápido dos quatro, a força dele não é suficiente para causar um dano significativo às outras duas versões. E apesar do seu corpo ser bastante resistente a impactos, ele ainda é sensível a perfurações, além de que o fogo também o afeta gravemente, coisas que as duas versões poderiam aproveitar, já que ambas possuem facas e líquidos inflamáveis. E por fim, o último a cair seria o Jeff Fumante, já que mesmo ele sendo mais rápido, a outra versão ainda era mais forte e resistente, principalmente no seu estado de fúria. E essa última versão seria a vencedora, já que mesmo ele sendo mais lento, ele ainda era mais forte e resistente que as outras versões. E o seu estado de fúria aumentaria ainda mais sua força e resistência, além de deixá-lo mais tolerante à dor. E assim ele seria praticamente invencível perante as outras versões, já que nenhuma delas conseguiria causar um dano realmente sério nele, ainda mais se ele tivesse no seu estado de fúria. E é por isso que ele seria o vencedor, e a porcentagem está aí na tela. E antes de ir, eu queria desejar um feliz ano novo para todos vocês. Até mais, pessoal. Até o ano que vem. E quem que riscou no papel com marca-texto? Ah, quem que riscou? Manuela. Olha só, isso daqui... Quem que fez esse desenho? Foi quem? Não, foi ela, mãe. Foi Arthur? Tá, quem fez esse desenho lindo vai ganhar um presente, porque ficou muito lindo. Foi eu, pra você. É pra você.